Dá só uma olhada nessa GBM 50-2 da Bosch. É uma broca de coroa magnética, ou comumente chamada de furadeira de bancada, né? Ou furadeira de base magnética, né? Que veio sendo relatado aí por um funcionário de uma indústria que estava com um jogo excessivo nessa cremalheira, nesses guias, né? Que no momento em que ia ser feito os furos, a mesma estava com um jogo excessivo e estava errando a furação. É uma ferramenta precisa, então esse jogo não pode acontecer. Essa máquina ela conta com um sensor, né, a laser. Esse sensor a laser, em teoria, é um demarcador ali para fazer o furo, né? Conta com um DR, que é um disjuntor diferencial residual, que é essa peça que eu estou na mão. Ao acionar ele, a gente percebe que a parte de trás ele está piscando e existe um laser saindo, né? Esse laser é justamente o que eu disse sobre a demarcação do local de furação, né? Com a inclinação ideal ali, ó, por dentro da furadeira. E essa máquina é uma Heavy Duty, tem um desempenho, uma robustez assim excelente, né? Tem esse disjuntor, tá funcionando o disjuntor, tá funcionando essa parte aí que é referente à base magnética. O laser você liga e desliga por esse interruptor, pode crer que ele desligou. Agora se eu apertar, ele liga normalmente, né? Essa máquina é muito boa. Tá vendo que acende aquele princípio de cima ali? Esse princípio de cima é o Overload Protection, né? Que é a proteção contra a sobrecarga mecânica. A ferramenta desliga automaticamente. Esse daí é o sentido de rotação, se é para a direita, se é para a esquerda. E essa parte aí é para acionar e desacionar a máquina, bem como a base magnética. Você perceba que a máquina não está ligando, não está girando. A gente vai ver o que pode estar acontecendo. Ela tem um potenciômetro também. Esse potenciômetro aí, ó, não está fazendo o papel dele, mas a gente precisa ver o que está acontecendo interna na máquina. A máquina ela aparentemente está ligada, mas não tem um comando para fazer o acionamento. Vamos dar uma desmontada nessa beleza para ver qual que é o problema, né? Sem contar todos esses atributos que eu falei dela, tem uma Protection Switch, que é uma proteção contra o usuário, né? Que é como eu estava falando, daquele DR, né? O que é aquele DR? Aquele DR é um dispositivo diferencial residual que ele detecta uma fuga de corrente, né? Ele desativa a máquina. O que é uma fuga de corrente nessas máquinas? Por exemplo, se a máquina foi instalada em uma área errada, numa área molhada, né? Os fios estão desencapados ou soltos. O que acaba acontecendo? O ser humano, né? Nós, operadores, viramos o aterramento da máquina. Isso resulta no quê? No choque elétrico. Pode perceber que a base magnética está funcionando, né? Normalmente. E para evitar esse tipo de coisa, a gente tem, depois do macho da tomada, essa caixa aí com 2 interruptores. Se acontecer algum caso de área molhada, fio solto, fio desencapado, ela vai desacionar imediatamente a máquina, impedindo que ela ligue. Então, um dos objetos de análise será nessa referente parte, mas não será no disjuntor, porque a máquina funciona todas as operações, só não funciona as rotações, né, dela. Não está sendo bem explícito. Ah lá, aquela parte de trás para provar para vocês, que é a parte que ativa, né, e desativa a base magnética. O sensor ali, ó, tá vendo? O próprio laser atrás ali vermelho, né, piscante, já indica. Você vê que funciona, tá funcionando normal. Vamos ver o que pode estar acontecendo com essa hiper máquina, né, com esse monstro aí do campo de furadeiras, né? Como de princípio, vou ter que testar alguns componentes referentes ao motor para ver se o motor não está danificado, para ver se o estator está bom, o rotor está bom. Os modos, tira o porta-escovas, né? Tira a parte de cima também. E a gente já percebe ali, ó, muita sujeira acumulada, muita sujeira acumulada. Pode ser que a sujeira está impedindo o funcionamento.
e ela não tá funcionando. Tá vendo que ela tem um LED ali? Aquele LED, quando ela aciona, ele acende. Você tem um modo de controle muito robusto, né? Muito assim eficiente para variação ali da rotação, né? Você tem lá a parte do rotor, ó, você tem muita sujeira impregnada na máquina. A princípio eu vou ver se ela não está travada, né? Ela está rodando normalmente, ó. Eu giro o mandril. Primeiro eu tenho que fechar ele completamente, porque senão eu não consigo ter o torque necessário, né? E eu percebo que o rotor está girando, não tem nada travado. As escovas do rotor ali estão um pouquinho profundas, estão um pouquinho gastas, mas isso não é um empecilho. Empecilho pode ser que não existe um contato, não esteja alguma coisa descontinuada. A gente vai continuar o processo de abertura dessa máquina para ver quais são as problemáticas dela. Dentre algumas especificações técnicas, né, que a gente pode ter, a gente tem 1200 watts. Nesse momento aí, ó, perceba que eu estou medindo se tem continuidade entre os carvões. Então, se existe, é porque a máquina está devidamente conectada, né? As coletoras lá que eu comentei que estavam profundas não estão tão profundas, estão dando contatos. Então, se existe contato nessa área, é uma coisa boa, certo? Ela tem 1200 watts de potência, ela pesa 14,7 kg aproximados. Na rotação 1, em vazio, né? Sem carga, sem nada, ela vai variar de entre 50 a 250 rotações por minuto, RPM. Já na seleção 2 ali do seletor dela, ela possui entre 100 a 510 RPM. E o diâmetro ali, né, da operação do aço, né, ela fura até 50 milímetros. Aí você tem, ó, o robusto controlador de carga, né? Um controlador assim de rotação também, né? Esse daí é um módulo, né, de controle. E você perceba que essa máquina tem um magnético ali de identificação, semelhante ao das politrizes, né? Vou mostrar mais pra frente pra vocês. Quando eu abro essa caixinha do potenciômetro, me deparo que não tem fio de comando passando para dentro da máquina, naquela parte do painel. Tá vendo? Essa parte circular de vermelho. Onde estão os fios? Isso já me preocupa, porque alguém pode ter simplesmente aberto a máquina, rebentado os fios, e vai ser uma dorzinha de cabeça para fazer a ligação deles. Fazendo essa análise aí, percebo que o potenciômetro não tem um desgaste, ele tá até bom ali, né, na parte mecânica dele. E fico pensando, onde estão os fios que conectam, né? Aonde estão os fios que conectam a parte de distribuição elétrica lá de dentro daquela caixa que eu mostrei inicialmente para você, que tem um indicativo de força, com controle de laser. Aonde estão os fios que conectam a fase de alimentação ou a distribuição de alimentação para o módulo? Deve estar lá dentro, socado, enfiado, ou até mesmo cortado, né? A gente vai ver mais para frente no vídeo. Vocês vão ver a trabalheira que essa máquina deu. Essa máquina é uma máquina muito precisa, muito boa para serviços, né, que demandam exatidão, demandam uma excelência por conta de todos os aparatos, de todas as proteções existentes. Então essa máquina não é qualquer furadeira, uma furadeira boa assim. O único empecilho dela que eu achei um pouco esquisito é a área de atuação ali do mandril. Não entendi muito bem essa parte. Ela pode ser fixada, eu já vi alguns vídeos aí pelo YouTube. Ela pode ser fixada justamente na parte de cima, de calhas, na parte de partes metálicas, né, por causa da base magnética. Retirei ali a parte do estator, né, do modo de controle, da distribuição dos cabos, do porta-carvão, das escovas. Não tem muito problema ali, né? Ao observar o rotor, como eu comentei, existe aquela peça lá no final do rotor, ó, que eu estou colocando a chave laranja, colocando a mão agora. Aquilo ali é um magnético, nada mais é que um ímã que rotaciona, ele rotaciona dentro da canva, né, existente dessa parte do módulo. E ele é um ímã assim, relativamente forte, né? Esse ímã é para quê? À medida que a máquina revoluciona, né, que tem a rotação existente no rotor, você pode perceber as limalhas ali, ó. As limalhas em cima, que indicam que é um ímã realmente. Olha lá. À medida que esse ímã rotaciona, ele é fixo, né, no eixo. À medida que ele rotaciona, ele indica um tanto de RPM que os sensores magnéticos lá, né, que são geralmente chamados de conjunto de leads, né,
eles vão fazer identificação, redução, ou vai corrigir, né? Ou vai aumentar, ou vai diminuir, a depender do usuário, né? A depender do grau de seletividade que você está colocando naquele potenciômetro controlador de carga. Então, aquilo ali basicamente é um sensor semelhante ao da politriz da DeWalt, né? Um conjunto de leads ali. Então, é um sistema bem apurado, bem preciso. Fiz a retirada ali do rotor, né? Agora eu vou fazer a parte que, assim, uma das partes que eu mais gosto, que é mexer nas engrenagens, né? nas partes realmente ali, né? Que controlam a força física da máquina, né? Uma parte mais mecânica, parte legal, assim, interessante se ver. O seletor, pelo que eu percebi, é semelhante ao dos marteletes da Bosch, né? Muito semelhante, muito igual, até para você fazer a retirada dele é bem igual, o que demonstra que essa máquina aí, ela tem uma potência, né? Ela tem um conjunto de engrenagens internos. Uma coisa que eu achei interessante é que ela não tem aquele kickback, né? Que eles falam muitas vezes que são um sistema de proteção. Nesse momento aí eu vou tirar a manopla. Esse kickback, né, são sistemas de proteção mecânico que algumas máquinas da Bosch têm. Eles não têm, esse é um sensor de força, né, um indicativo de força. Ao fazer lá a retirada dessa cremalheira, né, dessa engrenagem, olha o que eu percebo. Ela está destruída. Uma das causas do jogo existente é essa cremalheira aí estando nesse estado, destruído. Por que ela está destruída? Porque algum gênio da lâmpada, algum cara muito inteligente, né? Um cara aplicado no Senai da vida, me colocou um parafuso final lá embaixo, né? Que possibilitou a destruição completa dessa cremalheira aí, né? Dessa engrenagem aí, dessa manopla. O cara, vou falar pra você, é um baita profissional do Senai esse daí. O parafuso tem medida, né, gente? Então tem que se atentar a isso quando for substituir um. Olha lá, o boneco danificou tudo. Então tem que ficar atento quando você for fazer uma adaptação, uma correção numa máquina. Você pode destruí-la. Então não é qualquer tipo. Não tenho certeza se é esse tamanho de parafuso, ou enroscou, ou alguma coisa. Busca um manual, busca uma assistência técnica, busca quem mexe com isso, para você não ter problema, para você não ter dor de cabeça, para você não ficar assim desesperado querendo resolver um problema que muitas vezes você acaba piorando. Estude, busca conhecimento, estuda. Não sai fazendo qualquer coisa, você pode danificar. Como eu comentei com vocês, o seletor ali, né, de velocidade nesse caso, ele sai idêntico aos seletores de funções dos marteletes, né? Com muita paciência, ó, você vai descobrindo onde ele sai, né? E esse daí é o diferencial que eu achei bastante interessante. Aquele eixo, né, de acoplamento de seleção, nesse caso de velocidade, ele vai acoplado diretamente em uma das engrenagens, né? Achei bastante interessante, porque tem uma engrenagem aí dentro que ela vai subir e descer. Isso ela vai selecionar a força, né? Selecionar o nível de rotação, vai fazer um jogo ali, uma distribuição, né? Lembrando que para materiais muito rígidos é indicado que você diminua a rotação da máquina, não fure com velocidade alta. O serviço vai ser feito de uma maneira mais elegante, mais profissional. Não coloque em rotação número 2 para material de grande rigidez, você pode danificar. Olha lá, essa é a engrenagem, ó. Essa engrenagem ela é selecionada pelo seletor de velocidade e por isso você não pode assim endoidecer e colocar uma rotação maior porque você quer terminar o serviço mais rápido. Você pode danificar, porque existem torques específicos, existem variações específicas na máquina e não é qualquer velocidade, não é qualquer rotação. Então você tem que consultar o manual, consultar a dureza do material. Você quer fazer um serviço bom, você tem que ser um profissional. Para você ser um profissional, você precisa de dados, você precisa de estudo. Então, por favor, não destrua uma máquina dessa, com uma máquina dessa sai numa faixa aí de 7 a 8 mil reais. Uma máquina extremamente cara, uma máquina que tem valor. Então, se você vai aplicar uma máquina dessa na sua indústria, no seu comércio, em alguma parte do teu ganha-pão, estuda, porque isso é triste quando acontece um desgaste, uma danificação desse tipo.
por conta de falta de conhecimento, falta da experiência, falta da pesquisa. Então pesquisa, não sai fazendo qualquer coisa sem saber o que está fazendo. Esse vídeo aí, para fazer ele, tive que estudar essa máquina, como abri-la. Não é uma máquina fácil de se entender, é uma máquina extremamente complexa. É que a gente não chegou, mas vai chegar agora no sistema eletrônico dela. Tem uma placa de comando interna. Então não sai fazendo qualquer coisa, porque você vai ter qualquer coisa de resultado também. É delicado, é preciso, é robusto. Então vai devagar, vai com calma. Agora, fazendo uma inspeção visual, eu percebo que existe um espaço para passar um chicote, né? Um chicote elétrico. Então realmente está faltando aqueles cabos de alimentação. Essa máquina ela não funciona igual os equipamentos do Nikola Tesla, né? Que é no ar, por indução eletromagnética. Não, ela funciona através de um cabo, de um chicote que alguém provavelmente tirou daí de dentro, ó. Fazendo a inspeção visual lá, uma placa eletrônica, olha só o que eu percebo. Me picotaram todos os fios provenientes da saída dessa placa de controle da máquina. Basicamente, inoperaram a parte mais essencial, que é a furadeira. Aí vai funcionar o laser e a base magnética, assim. Mas a furadeira em si não vai funcionar. Olha lá onde estão os fios. Por identificações na parte da vista explodida, né? Bem como assim na parte mais técnica, né? Aplicada do manual, a gente consegue tirar informações. Ali vai ser um sistema muito fácil. Vai ser o preto ligado no preto, o verde ligado no verde, o azul ligado no azul, o vermelho ligado no vermelho e o branco ligado no branco. Não tem erro, não tem mistério, só não precisaria ter feito isso. O que pode ter acontecido nessa máquina é que o chicote deve ter rompido por conta da cremalheira estar irregular ali. Então, por acontecer algum problema ali na parte de que a máquina não estava funcionando, porque lembre-se que ela tem o disjuntor, né? Aquele dispositivo diferencial residual, deve ter fechado um curto naquela cremalheira e engrenagem e a máquina parou. Aí ao analisar, viram que o chicote estava rompido, estava todo detonado, porque a área de atuação dessa furadeira eu achei realmente muito pequena, a área de atuação, e provavelmente nosso querido cliente, com toda certeza, removeu aí da forma mais fácil que ele achou esse cabo. Mas de todas isso não é ruim. Perceba que ele cortou, né, esse cabo. Ele fez o corte desse cabo, só que ele deixou as extremidades dos fios. Isso é muito bom, porque ele evitou uma dor de cabeça para mim. Então o que eu faço? Vou fazer um chicote adaptativo, sim, para ver se essa máquina está funcionando. Se ela estiver funcionando, aí é só fazer o pedido das peças, né? Que no caso vai ser aquele eixo rotativo. Seleciono lá os fios necessários, coloco eles dentro de um espaguete termorretrátil, né? E vou fazer as conexões ali entre a parte da placa eletrônica e a parte do estator ali. Comecei ali, né, com o isqueirinho, só que o isqueirinho demora 1 trilhão de anos, né? Eu falei, olha, tô ansioso para ver essa máquina funcionar. Eu vou ficar aqui com o isqueiro até quarta-feira que vem. Vamos ver o que eu posso agilizar. Aí eu lembro que eu tenho o quê? Um maçarico. Eu pego um maçarico e começo a dar iniciação assim, com uma distância relativa, porque não posso queimar esses cabos, não posso, né, danificá-los. Então, com uma técnica, com uma certa experiência,
Coloco para funcionar o maçarico e vou com muito cuidado, muita cautela, ó, fechando esse espaguete termorretrátil. O espaguete termorretrátil, para quem não conhece ou nunca viu, ele é basicamente um plástico que com o calor ele faz uma deformação. E fazendo essa deformação, ele garante que tudo fique mais homogêneo, né? Mais limpo, mais parecido com um chicote mesmo, mais profissional, assim. Então faço com muita cautela, né? Muito cuidado para não tacar fogo na máquina, não tacar fogo nos cabos, né? Vou fazendo o fechamento dele. Depois que eu fizer o fechamento, vocês já sabem, vou fazer a conexão para ver se a máquina liga. Se ligar, sucesso. Pediu o chicote, pediu a engrenagem e a máquina vai ser entregue ao cliente, né?
Antes de fazer as conexões, né, eu prefiro, né, por estratégia, fazer a remontagem da parte da caixa de engrenagens aí, para que eu não tenha problemas assim, para que eu já faça o acoplamento e já veja a máquina funcionando. O intuito é esse: ver como ela se comporta, ver como é que está sendo o comportamento dela e ver se está realmente com acionamento ou se existe algum outro problema elétrico envolvido.
Agora chega a tão desejada hora, né? Com base ali no multímetro na escala de continuidade e sabendo, né, as posições e as referências de onde cada fio deve estar, né, como está, como eu já expliquei anteriormente. Vou fazer um teste de continuidade e de primeiro eu acerto todos os cabos e fico bastante feliz com isso, né? Vou colocando de um em um. Pode perceber ali pela escala do multímetro, cada fio que eu meço é de primeira, né? Basicamente. Foi uma cagada isso daí, pode crer. Vou colocando ali, vou fazendo os testes, tudo com o multímetro na escala de continuidade, fazendo as conexões das partes que eu desconectei durante a desmontagem. Quando eu faço a remontagem por completo, colocando lá o sensor, né, de rotação em cima, a parte do indicativo do LED ali que acende quando a máquina está ligada, tudo mais. Coloco os porta-escovas, né, os carvões. Venho com a parte mais delicada agora, né, que é colocar o seletor. Para você colocar o seletor ali, a regra é clara, você tem que alinhar. E além de alinhar, ó, eu alinho com uma chave de fenda. Você vai ver que ele tem um desenho por baixo. Você encaixa o desenho da carcaça juntamente com aonde está a parte do pino. Fazendo isso, você consegue um acoplamento eficiente, eficaz e funcional. Depois de fazer todos esses procedimentos, que me custou bastante tempo, me custou bastante trabalho, né? Vamos ver se a máquina está acionando e funcionando esse motor, né? Para isso, a gente coloca novamente na tomada, é uma máquina 220. Ó, o DR feito. Aciono ele. E graças a Deus percebo que a máquina está rodando, né? Mas por que que não está sendo fixado, né? Por que que aquela botoeira não está acionando completamente? Vou explicar para você. Porque eu deixei o seletor de rotação no meio, no intermediário. Então o que eu tenho que fazer? Posterior a essa botoeira, né? Eu fico segurando ela ali, ó. Ele dá a rotação e tá funcionando perfeito, só que ele não segura. A botoeira não segura, tá vendo? Ele desaciona. Quando eu jogo para cima esse botão e aperto, né, por 2, 3 segundos ali, você percebe que a botoeira ela fica. E a rotação perfeita, rotação estabilizada, rotação em velocidade 1 aí para quem tem curiosidade. Faça com o controle no potenciômetro ali, o potenciômetro também está funcionando normalmente. Tudo legal, tudo perfeito. Não tenho problemas na parte elétrica, a máquina está funcionando, era somente chicote que o gênio da lâmpada aí. Algum diretor do Senai rebentou com o chicote e é isso, cara. Deu certo, maravilha. Mais aí um serviço aí concluído, se você for ver, for analisar. Passar o orçamento para o cliente agora, né? Porque é uma indústria que eles vão afirmar que eles vão fazer. Vai depender do valor das peças, né? Do custo delas. E vamos ver o que vira. Mas a máquina, a análise dela é dessa forma que se faz. Oh, que top, velho! Isso daqui é pra ligar então a base magnética. Pô, que top, velho! Sabe como funciona pra ela ficar desligando? Agora é só voltar. Graças a Deus.